O irmão me convidou ontem para mim ministrar a palavra do Senhor. E eu lembrei de Moisés. Quando Moisés ele apareceu ali no Sinai, todo dia ele via, aquele foguinho ali, aquela sarça ali ardendo, e ele sentia o desejo de ir lá, porque ele sabia que lá a presença de Deus iria estar lá. E um dia ele, muito incomodado, ele foi até aquele monte. E chegando lá, Deus revelou para ele que ele era o libertador daquele povo lá do Egito. E Deus agora fez um convite para ele. Agora você quem vai libertar. Você vai falar ao meu povo que você é o libertador e você vai libertar eles. Aí Moisés agora começou a questionar com Deus. Mas Senhor, logo eu sou um homem pesado de língua. É eu, irmãos. E eu fico feliz, de partilhar da palavra de Deus com os irmãos. Já está fazendo quase um ano que eu estou aqui na igreja. E essa é a minha primeira oportunidade. E eu acredito que não só pelo irmão, mas por Deus. E eu gosto muito da nossa história. A nossa história, irmão adventista, é muito linda. Porque ela começa em Gênesis. E ela vai até ao Apocalipse, acontecendo muitas coisas. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, que hoje, para cada um de vocês estar aqui, tem sido travada uma luta tremenda entre os anjos bons e os anjos maus. Mas para a honra e glória de Deus, nós estamos aqui. Para honrar e adorar o nome do nosso Deus. E Deus, ele fez um chamado a Abraão. E depois desse chamado de Abraão, aí é onde começa a nossa história. Sabe, irmão, uma história de muita luta, de muita garra e de dificuldade. Não pense você que para essa mensagem chegar até aqui, tem sido fácil, que não tem sido fácil. O inimigo ele tem tentado de várias maneiras destruir e exterminar o povo de Deus. E todos vocês, eu acredito que os mais velhos sabem da história. O que aconteceu com o povo de Israel. Mas a cada tempo e a cada época, Deus ele tem levantado dentre uns. E no decorrer da história, vocês vão entender. Deus, ele fez uma promessa a Abraão. Deus ele chamou Abraão e disse, olha Abraão, eu quero que você vá para uma terra. Saia do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. E de ti eu farei uma grande descendência. E Abraão creu. A Bíblia diz que Abraão creu no Senhor e isso foi-lhe imputado para a justiça. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento isso está escrito. E eu gostaria, irmãos, de partilhar com vocês uma história que no meu íntimo me toca muito. E toda vez que eu leio, e cada vez que eu leio essa história, eu aprendo mais. E cada vez que você lê ela fala mais. É uma história de fé, uma história de obediência, uma história de fidelidade, uma história de relacionamento bom com o seu próximo e com Deus. E essa história que eu irei contar é um personagem que eu gosto muito dele. Ele é neto de Abraão. Neto, bisneto. Logo nos começos da história. Assim como Jacó fugiu da sua casa por conta de um irmão muito bravo com ele. Dali em diante começou a história.
Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Gênesis 37. Quando todos abrirem, digam amém, que nós vamos orar ao Senhor. Amém? Do jeito que estamos, vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, querido e eterno Pai. Nós te somos gratos, ó Deus, e agradecemos a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos mantido. É muita, Senhor, dificuldade, mas em meio às dificuldades, em meio às provas, o Senhor tem estado com cada um de nós. E nesse momento que aqui estamos, ó Deus, te pedimos que fale conosco. Em nome de Jesus, amém. Gênesis 37, versículo 2. Conta-se a história de um jovem. E começa dizendo assim. Esta é a história de Jacó. Só que não é bem a história de Jacó. Se nós for olhar, só é o tema. A história de Jacó ficou um pouco para trás. Aqui nós vamos falar um pouco de José. Aí no mesmo versículo ele diz, ó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que todos os outros, porque era filho de sua velhice. Vamos parar por aqui e comentar um pouco. Eu já preguei algumas vezes sobre a história de José. E como eu comentei, a cada vez que eu me aprofundo mais um pouco na história de José, eu gosto mais e eu aprendo mais. E aqui o relato conta que Jacó, ele amava mais a José, a Bíblia diz, que todos os outros dos seus filhos. E eu ficava me perguntando, por que Jacó amava mais? Aí, se vocês voltar um pouquinho atrás, o capítulo 29 e o 17, nós vamos ver um pouco, entender um pouco mais o porquê. Aí diz assim, ó. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Se vocês adiantar um pouquinho, lá em Gênesis 39, no finalzinho do versículo 6, diz o seguinte: José era formoso de porte e aparência. Tem alguma coisa aí em comum aí? Quem era Raquel? Jacó, ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Quando chegou a data específica de Jacó casar com Raquel, que era a mãe de José, ele não podia. Porque na época, por costume, a filha mais velha, quem teria que casar primeiro. Então, como ele não podia casar com Raquel, o seu tio, Labão, ele teve de enganar Jacó.
Ele colocou um pano, naquele tempo eles não viam a noiva, colocou um pano e ele deu a sua filha mais velha, porque não podia dar a sua filha mais nova antes do tempo. E Jacó casou com Lia. Mas naquela época, como era permitido um homem ter mais de uma mulher, naquela época, Jacó se ofereceu para Labão para trabalhar mais 7 anos para ele de graça, para ele casar com ela, porque era que ele amava. E aqui o interessante é que esses 2 versículos eles têm algo comum, que fala da formosura de Raquel e a formosura de José. E por esses motivos, também José, ele teve alguns problemas. E o que eu queria, irmãos, pautar aqui nessa noite, em relação a esse assunto, era o relacionamento. O relacionamento de José. Nessa noite nós vamos ter 2 focos em relação a essa história. E o primeiro é o relacionamento de José com os homens e com Deus. E vamos voltar agora para Gênesis 37. Vamos para a Bíblia. E vamos voltar um pouquinho para Gênesis 37. Para nós entender um pouco dessa história. Essa história ela é muito grande, muito bonita, e que traz muitos exemplos para nós. Mas aqui é um resumo e nós pegamos os pontos mais positivos da história e os pontos que nos levam também a ter um relacionamento melhor, né, com Deus, relacionamento com o nosso próximo. E o Gênesis 37, o versículo 5 a 9. Vamos lá. Eu gostaria de ler aqui, que começa dizendo assim. Amém? José teve um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Ouve esse sonho que tive. Atava nos nossos feixes no campo, e eis que o meu fecho se levantou e ficou em pé, e os vossos fechos o rodeavam e se inclinava perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominará realmente, e com isso tanto mais o odiava por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam para mim. E José ele contou ali com seu pai. Até o seu pai também ficou assim, até repreendeu a José e disse: por acaso sou eu o sol, tua mãe a lua e teus irmãos que são 11 as estrelas. E ele entendeu. Mas, irmãos, se nós for analisar a história de José e o sonho que José teve e relatou aos seus irmãos, depois o sonho que ele teve novamente e relatou a seu pai juntamente com todos, a Bíblia nos diz aqui que José ouviu uma voz de Deus dizendo assim: olha, José, eu estou te escolhendo porque eu tenho uma grande obra, eu tenho algo muito grandioso para você. Mas pela experiência que o seu pai
Jacó tinha com Deus, eu acredito que naquele momento Jacó entendeu. Foi tanto que ele repreendeu, mas não foi uma repreensão de fazer com que ele se calasse, mas ele falou algo, até mesmo porque a Bíblia no começo diz que Jacó ele amava mais José que a todos os outros. Um ponto importante, eu acredito que José, a cada momento que ele olhava, Jacó, a cada momento que ele olhava para José, irmãos, ele se lembrava da sua mulher que ele mais amou, que ele não escondia, e a Bíblia faz questão de relatar. Mas o ponto importante aqui é que tudo isso aconteceu até aqui. José teve sonhos. Deus ele tinha uma grande coisa para fazer na vida de José. Ele tinha um grande ministério na vida de José. E José, ele não poderia entender naquele momento. Nós vamos ver que José, ele era fiel a Deus. Com 17 anos de idade, José teve que tomar uma decisão, irmãos, que levou para o resto da sua vida. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque daqui agora em diante, o que nós vamos ler aqui, e que nós vamos entender, é que eu como pai, você como mãe, temos uma grande responsabilidade para com os nossos filhos. Porque, uma coisa eu lhe digo, ser fiel não é fácil. No dia que Deus lhe chamou para você estar aqui hoje nessa igreja, Ele chamou para você para ser fiel. E ser fiel a Deus não tem sido fácil, você sabe do que eu estou falando. Não é fácil. E se José estivesse aqui hoje, ele iria dizer para você que não era fácil. Mas uma coisa ele iria dizer para cada um de vocês: não desista. Seja fiel até o fim, porque você terá a vitória. E agora, depois de tudo isso, os irmãos de José estão lá no campo. José está em casa. Irmão, nós estamos vivendo num período de crise, né? Não é assim? Um período de crise, todo mundo falando da crise, e acontece isso, acontece aquilo. Mas a maior crise que nós estamos vivendo, irmão, é a crise espiritual. Essa é a crise que nós estamos vivendo. É a crise espiritual. E José, pela primeira vez, com 17 anos, ele começou a passar por uma crise. Imagina, por conta de ser obediente, de ser fiel, às vezes nós passamos por coisas que aos nossos olhos é terrível. Jacó agora envia José. Diz, olha, vai até os teus irmãos para ver se eles não estão precisando de alguma coisa. Mas a Bíblia aqui diz que os irmãos de José, eles não eram muito legal, não. Eles odiavam José. Ele já tinha feito coisas atrás. Quem já leu a história de Jacó, a história de José, viu que os outros filhos, 11 filhos de Jacó, eles não eram legal. Eles eram implacáveis. Eles acabaram com a cidade. Eles odiavam. E eles também odiavam Jacó e tinham inveja de Jacó. Eu odiava José e tinha inveja de José. E agora, Jacó envia José, vai lá. E José tinha que obedecer, porque José era obediente. José era fiel ao seu pai. E, como eu falei, que nós vamos pautar aqui o relacionamento entre o homem e o relacionamento entre Deus. E aqui a gente vai ver a diferença do relacionamento de Jacó para com seu pai, o relacionamento de seu pai para com Jacó, o relacionamento de José para com seus irmãos, o relacionamento de seus irmãos para com José
e o relacionamento de José para com Deus e o relacionamento de Deus para com José. É isso que eu quero frisar aqui nessa noite. Para nós entender o contexto da história, porque como eu já falei, é muito grande e nós não temos tempo. Quem tiver tempo, depois leia e termine de ler a história, porque é muito bonita. Mas Jacó envia José, e José agora vai. Quando José aparece de longe, os seus irmãos já o avistam. Aí já disse, lá vem. Vem lá o tal sonhador. Ele vai ver o que é que nós vamos fazer agora com aquele sonho dele. Nós vamos matar ele. E vamos jogar ele nessa cisterna. Quando José chegou, a primeira coisa que eles fizeram, irmão, eles agarraram José, tiraram a sua túnica, tá lá, que era um símbolo do amor de seu pai para com José. E jogaram José em uma cisterna. Essa foi a primeira crise de José. Vocês vão entender. Por obediência ao seu pai, José, ele agora se entrou em uma enrascada. Ele se entrou em uma enrascada que para ele sair, ele quase não sai. Às vezes, irmãos, eu e você, nós reclamamos da vida. Mas nós reclamamos da vida porque nós nunca passou por o que muitas pessoas já passou. Imagine você ser o queridinho do pai, agora está ali, e só foi melhor porque Deus teve misericórdia dele, porque o plano de Deus era com ele. E a primeira crise de José. Aconteceu que ele ficou ali por um dia, quando foi no outro dia, os irmãos reuniram, Judá teve misericórdia do seu irmão, viu uma caravana de ismaelita e teve uma ideia. Chamou os irmãos e disse, olha, vem aqui. Por que em vez de nós matá-lo, nosso irmão, nós não vendemos, nós ainda ganhamos dinheiro e nós estamos livres do sangue do nosso irmão. Foi assim. E agora reuniram tudo, ele então, tá bom, vamos vender. Vendeu José. E nessa jornada do começo ali de José, que ele só estava começando uma história triste de José, ele teve que tomar uma decisão. E eu quero lhe dizer que para um dos nossos filhos, irmãos, que segue o nosso exemplo, tomar uma decisão lá de Cristo, ele tem que se espelhar em nós. É onde entra a minha e a sua responsabilidade. Porque cada um de nós devemos ter a nossa própria experiência para com Deus. Jacó ele teve a dele. E aqui conta um relato que no livro de Patriarcas e Profetas fala que quando José foi levado por aquela caravana de ismaelitas, eles passaram ao redor ali da aldeia, da tenda onde eles estavam acampados. E José agora começou a refletir nas histórias que seu pai lhe contava. E eu me emociono ao ver essa história. Porque, sabe por quê? Porque diz que naquele momento, José, ele começou a refletir e lembrar. Ele começou a lembrar de quando Jacó contou para ele como foi que ele saiu da casa de seus pais. Como foi que Jacó saiu da casa de seus pais? Corrido. Por conta do seu irmão que queria matá-lo. Não foi assim? Mas ele ainda contou mais. O livro Patriarcas e Profetas, ele fala que ele contou que ele viu uma escada que subia até o céu. Mas só que naquele momento ele também ouvia uma voz. Sabe, a voz que dizia assim, não temas, porque eu sou contigo. E naquele momento, ao ele lembrar, ele também pôde ouvir
que aquilo que valeu para o seu pai, valeria para ele. E ele tomou a decisão naquele momento de dizer, eu vou ser fiel a Deus. Irmão, por isso que eu estou dizendo que foi naquele momento ali, que José teve que tomar uma decisão, uma das maiores decisões na vida dele. Mas, irmão, não foi fácil. Não foi fácil. Dali em diante, todo mundo sabe da história, nós vamos pular um pouquinho, nós vamos adiantar. José foi levado por aquela caravana de ismaelitas. Sabemos que quando ele chegou lá, ele foi vendido para um oficial do rei, chamado Potifar. E Potifar, a Bíblia ela fala muito bem de Potifar. Potifar, por ser um egípcio, ele era um homem muito bom. E agora, irmãos, Potifar compra José, e dali em diante, com pouco tempo, Potifar, ele começa a ter um relacionamento com José. José, pelo que a Bíblia diz, José era um homem de bom relacionamento. Por isso que eu quero pautar aqui a questão dos relacionamentos. José era um homem de bom relacionamento. E ele começou. Potifar, por sua vez, viu que tudo que colocava na mão de José prosperava, crescia. Então, por sua vez, Potifar decidiu colocar tudo que era dele no poder de José. E agora, tudo que José tocava lhe prosperava. E José agora já mudou. Chegou lá como escravo, ele já era um mordomo do oficial de Faraó. Já avançou, né? Saiu de escravo para mordomo. Já era alguma coisa. Mas, irmãos, o inimigo ele não estava feliz. Você já viu que muitas das vezes você começa, sabe, melhorar espiritualmente, melhorar, tá bem, mas de repente vem algo para lhe derrubar. Na vida de José não foi diferente. E aconteceu, irmãos, que, como eu li lá no versículo 39, onde falava que José era comparado com a formosura da sua mãe. Se vocês for ver no capítulo 39, o versículo 9, 7 a 9. Vamos ler um pouquinho. Capítulo 39, versículo 7 a 9. Obrigado, irmão. 39, é que diz assim, ó. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, disse à mulher do seu senhor, tenho-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Vamos parar um pouco. E vamos dar uma analisada. Aqui, fiel ao homem, fiel a Deus e fiel ao homem. Pela sua fidelidade lá atrás, José ele foi jogado numa cisterna pelos seus próprios irmãos e vendido para o Egito, como escravo. Nós vamos adiantar, porque vamos resumir a história. Aqui diz a história que a mulher de Potifar não cessava de incomodar a José. Até que um dia, não tinha ninguém em casa. José, como ele era
o governante, ele quem governava a casa, estava sob o poder dele, ele teve de ir lá cuidar de alguma coisa. Como ela estava só em casa, ela agarrou ele não quis nada, ele saiu correndo, mas como ela tinha segurado firme, a Bíblia diz que ela segurou as vestes dele e ele saiu e ela começou a gritar. Fez aquele alvoroço todo, mandou chamar o marido, Potifar, e por sua vez contou tudo que não era verdade. E agora? Um homem bom de relacionamento? Um homem fiel a Deus? Um homem fiel ao homem? E acontece tais coisas. Como entender? José, talvez ele não entendia. Por quê? E agora Potifar vai ouvir José. Só que Potifar ele sabia. A Bíblia diz que Potifar ele era um homem bom. Mas ele era um homem de poder. Ele era um homem da corte. Como era que ia ficar a imagem dele perante a sociedade? Com um escândalo e um alvoroço daquele. Ele teria que tomar uma decisão. A Bíblia diz que um escravo, irmão, naquele tempo era como se fosse um animal. E o seu senhor, ele teria todo o poder sobre ele. E em um caso desse, a Bíblia ainda diz que um escravo jamais ele saía dali vivo. Num caso desse. Imagina aí agora, mais uma vez, por ser fiel a Deus, imagina aí mais uma vez a enrascada que José se entrou. Por ser fiel a Deus, fiel ao homem. Mas não foi bem assim uma enrascada. Porque ele não entendia. Mas mais uma vez ele se entrou em problema por ser fiel. E quantas vezes você não tem se entrado em problema por ser fiel a Deus? De muitas pessoas não saber da sua situação e lhe julgar mal. Quantas vezes? Mas tudo bem. Potifar ele não poderia degrinir a própria imagem dele. Tudo bem. Agora José foi levado ao cárcere. A prisão do palácio do rei, Faraó. Mais uma crise na vida de José. José estava bem, já era um mordomo. O mordomo que a gente fala aqui não é esse mordomo que serve assim na mesa, não. A Bíblia fala que Potifar, ele era o intendente do Faraó. E ele tinha grandes negócios. A sua casa era um grande palácio, propriedades, e José era quem administrava todas essas coisas. Imagina aí também agora a dor de Potifar, ao saber que José, um homem que com os seus bens na mão dele tinha prosperado, ele sabia que agora não poderia contar mais com aquilo. Mas Potifar levou José para o cárcere, a prisão. Chegando lá, com poucos dias, disse que aquele cárcere, as coisas começou a melhorar também. Tudo que José tocava, irmãos, prosperava. E tem um segredo. Fidelidade. Um coração perdoador. Esse era o segredo de José. E mais algo que eu quero pautar aqui. José, ele foi enviado para aquele cárcere. Chegando lá, ele se deu de cara com 2 oficiais do rei. Vamos avançar mais um pouquinho aí, a Bíblia. Gênesis 40. Deixa eu ver se não é aqui mesmo, viu? 19, peraí, viu?
Isso mesmo. Gênesis 40, versículo 9 a 13. Amém? Vamos lá. Aqui começa, aqui diz assim, ó. O título é O Sonho do Chefe, do copeiro-chefe. Então o copeiro-chefe contou seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vida, havia flores, e seus cachos produzia uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi num copo de Faraó e dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe era copeiro. Vamos parar um pouco por aqui. José na prisão, as coisas ali já tinham melhorado, já tinham prosperado. E aqui pela data aqui, José já tinha passado ali por um período de quase 13 anos. Quase 13 anos. 11 anos. 11 anos já. E o copeiro ele teve esse sonho. O padeiro-chefe, ele também teve o mesmo sonho. E ele pede a José para interpretar. Nós vamos ler aqui também. Está aqui no versículo 16. Vamos lá. Então disse o copeiro-chefe. Não, peraí que eu estou lendo. Peraí que eu estou lendo errado. 40:16. Aqui. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estava sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comia do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. Vamos ler aqui do 20 em diante. No 3º dia era aniversário de nascimento de Faraó. Deu este um banquete que a todos os servos, no meio deste, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Vamos parar um pouquinho aqui. E eu vou voltar aqui um pouquinho, que eu queria pautar aqui algo que eu deixei aqui do copeiro. Nós lemos até o 13, agora nós vamos ler do 14, quando ele interpretou o sonho do copeiro. Vamos ler aqui do 14, irmãos, até o 15. Que diz assim, ó:
Depois que ele relatou tudo para o copeiro, José também fez um pedido. E o pedido está aqui no 14. Ele disse assim, porque ele sabia que o copeiro, ele ia estar perante o rei, perante a Faraó. E ele diz assim, ó, porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que seja bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó. E a mim faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me impusesse nesta masmorra. Aí, vamos aqui agora, terminar o relato aqui da interpretação dos sonhos. Versículo 21. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José. Não se lembrou de José. Dele se esqueceu. O interessante é que a Bíblia ela diz que José, irmãos, ele era fiel. Não era? Ele era fiel a Deus e ele também era fiel aos homens. E o que eu queria pautar aqui é em questão de relacionamento. E eu gostaria também que nós também pegasse alguns temas, alguns textos desse, e nós meditássemos em relação ao relacionamento. Vocês viram aqui a diferença do relacionamento de José para com o copeiro e o relacionamento do copeiro para com José. Nós vimos a diferença do relacionamento de seu pai para com José, de José para com seu pai. Vimos a diferença do relacionamento dos irmãos de José para com José. Porque nós não vamos se aprofundar muito. O tema é muito bom. A história é muito boa. Mas nós não vamos se aprofundar muito. Porque depois que vocês lerem a história toda, vocês vão entender mais ainda o bom comportamento de José, o bom relacionamento de José e o que lhe levou a ser a pessoa que José foi. A pessoa que José foi, irmãos, é o que Deus espera de mim e de você. O homem que José foi é o que Deus quer. É o homem que Deus quer que eu e você seja. Um homem fiel aos homens, fiel a Deus. É fácil? Não. Mas Deus, uma coisa que eu acho importante é que em cada crise que José entrava, a Bíblia diz que Deus era com José. Cada momento de dificuldade que José entrava, a Bíblia diz que Deus era com José. E eu digo que cada momento de dificuldade que você entra, eu digo, Deus é com você. Cada crise, irmãos, que nós entramos, Deus é comigo, Deus é com você. E o importante, irmãos, é que as pessoas, ela tem a facilidade, sabe, de lembrar do irmão Edivaldo, um homem de Deus, lembrar do irmão Evaristo, né, quando está num momento de dificuldade. Quando a pessoa está num momento de dificuldade, ela chega para o Evaristo, Evaristo, ora por mim, Evaristo, porque eu estou passando por isso e isso. Edivaldo, ora por mim, irmã Mary, ora por mim. Mas no momento que ela está numa boa, ela acaba esquecendo.
Não foi diferente com a vida de José. José interpretou um sonho, irmãos, porque José estava num lugar que não era o lugar dele. E José fez um pedido para aquele homem, porque ele sabia que aquele homem ia estar na presença de Faraó. E ele sabia que Faraó ele tinha poder para muitas coisas. José ele sabia que Faraó poderia tirar ele dali daquela prisão. E o copeiro-chefe, ele esqueceu de José. Sabe quanto tempo passou para que José fosse lembrado novamente? 2 anos. Depois de 2 anos, mas o mais importante aqui que eu quero que nós entendamos é que Deus, ele era com José. E Deus, ele tinha um plano na vida de José. E Deus nunca se esqueceu de José. Os homens se esqueceram de José. As pessoas esqueceram de José. Mas Deus nunca esqueceu. Depois que se passou 2 anos, irmãos, Faraó quem teve um sonho? Faraó teve um sonho. E Faraó diz a palavra de Deus que Faraó ele acordava atormentado, gritando, e todos os povos da corte saíam para ver o que estava acontecendo. Faraó mandou chamar todos os magos que existiam naquela época para que interpretasse aquele sonho que já haveria atormentado ele. Nenhum interpretou. Isso, o primeiro sonho, a primeira vez que o faraó sonhou. Mesmo assim, irmão, o copeiro-chefe, sabendo que José um dia tinha interpretado o sonho dele, e da forma que José o interpretou, aconteceu. Ele não se lembrou. Ou se lembrou, ou não quis interceder por José. O faraó, a Bíblia diz que ele sonha novamente. E agora acorda atormentado, gritando por tudo quanto é lado. E o povo da corte novamente sai para socorrer, para ver o que está acontecendo. E ele fala: esse mesmo sonho me incomoda. E agora o faraó ele se levanta, vai até o seu trono e senta, porque já está. E Potifar ele chega até ao ouvido do copeiro-chefe e lembra ele. E agora ele chega até a Faraó e ele conta ali o relato que aconteceu há 2 anos atrás, quando ele estava preso. E Faraó manda chamar José. Uma coisa, irmão, que eu posso dizer: todo mundo pode esquecer de você, mas nunca pense que Deus esqueceu de você. Por maior que seja a sua prova, a sua dificuldade, nunca pense que Deus esqueceu e que Deus desistiu. Porque Deus nunca esqueceu de ninguém e nunca desistiu e nem vai desistir de você. Assim como ele não desistiu. Todos vocês sabem da história. O que aconteceu é que José agora interpreta o sonho de Faraó. Faraó, ele sonhou que ele sonhou com 7 espigas de milho. E sonhou 7 espigas de milho e 7 vacas gordas. E no sonho dele, ele sonhava que as 7 espigas de milho engolia as 7 vacas gordas. Era fácil interpretar esse sonho? Só Deus. E agora, José interpreta o sonho. Quando José interpretou o sonho pela primeira vez, o rei não acreditou. Que foi pela primeira vez. Mas ele se arrependeu, manda chamar José novamente. E ele interpreta o sonho. Primeiro, quando ele mandou chamar José, ele disse: olha, conte a ele o primeiro sonho, mas não conte o segundo.
E quando José veio novamente, que ele começou a contar, José disse, teve outro sonho? O faraó lhe pergunta, quem foi que contou a ele? Ninguém, Senhor. Isso foi Potifar. E ele agora começa a contar o sonho. Aí ele diz, olha, os 2 sonhos são iguais. A 7 espiga magra, né? Come as vacas gordas. Aí José passa a dizer, olha, dentro de isso já tinha 13 anos. José tinha ido para lá com 17. Então José tinha 30 anos na época. E José interpreta o sonho. As 7 espigas magras são... Não, as 7 vacas gordas são 7 anos de bonança. E as 7 espigas magras são 7 anos de escassez. Haverá 7 anos de fome na terra. E agora? Com a sabedoria que Deus deu a José, o próprio José dá uma sugestão, dá um conselho ao rei. Ele diz, olha rei, dentro do teu palácio, escolhe um homem sábio, um homem que tenha sabedoria. E durante os 7 anos de bonança, você vai escolher um homem desse, para que administre essa fartura. Para que nos 7 anos de seca, não acabe com todo o Egito. Aí foi onde José, irmãos, veio entender o plano de Deus. E para nós terminar, eu gostaria de ler algo que eu escrevi aqui. E assim, portanto, irmãos, nosso relacionamento com os seres humanos nunca deve ser pautado pelos benefícios que nós recebemos. Nosso relacionamento deve ser pautado pela uma vida cristã e pela palavra de Deus. O nosso relacionamento não deve ser baseado nos benefícios. Não é porque eu vou ter um bom relacionamento, eu vou ter uma boa amizade com o irmão Edivaldo, com qualquer um dos irmãos, porque eu vou ser beneficiado, que eu vou ser uma pessoa bondosa, que eu vou ser uma pessoa de bom relacionamento. Porque não é isso importante. Essa história, esse exemplo a gente tira desse personagem chamado José. E ainda diz mais, nós só podemos conhecer o plano de Deus para nós, se nós for fiel até o fim. Imagina aqui, o que poderia ter acontecido com José? Se no momento que a mulher de Potifar, o seu senhor, quis José para ela. Imagine se José tivesse cedido. O que teria acontecido com José? Será que hoje eu estaria contando essa história? Então, irmãos, para que nós compreendamos o plano de Deus para a nossa vida, essas são as palavras finais, que nós possamos ser fiéis até o fim. Que Deus nos abençoe. Me perdoe aí por alguma palavra que não foi do agrado dos irmãos. Que Deus continue abençoando a cada um de nós. E nesse momento, se não vai ter a música especial, nós vamos levantar, ficar em pé, irmãos, e vamos cantar o hino 471. Oremos. Querido Deus, Pai Criador e Mantenedor, nós te somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem sido conosco a cada dia das nossas vidas.
Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem falado conosco, porque o Senhor tem nos orientado. Abençoa, Senhor Deus, a liderança dessa igreja. Continua, Deus, trabalhando, Senhor, no meio do teu povo. Abençoa que esse ano, ó Deus, de 2018, nós possamos, ó Pai, fazermos melhor. E que nós possamos, ó Pai, assim como o hino diz, confiar em Ti. Não importa, ó Deus, a dificuldade, a situação, nós devemos confiar no Senhor. Que nós possamos, ó Deus, tirar exemplos, ó Deus, que o Senhor deixou na Tua palavra. Exemplos, ó Deus, de fidelidade. Exemplos, ó Pai, de companheirismo, de pessoas que se dão bem com as outras. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia, estarmos, Senhor, nos abraçando mais, amando mais as pessoas. Que o Senhor nos dê uma noite de paz e que o Senhor possa, Senhor, nos acompanhar nesse momento que iremos para os nossos lares. Abençoa cada família aqui nessa noite representada. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.